Boa tarde a todos. É com alegria e gratidão que estamos aqui hoje, dando continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a nossa prece inicialmente, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai bondoso, misericordioso, a Jesus, nosso Mestre de amor, a Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, a espiritualidade amiga, diretores espirituais da Casa do Caminho. Agradecidos estamos por esse momento, por essa oportunidade de estudo. E lhe pedimos, sim, ser conosco, com os nossos pensamentos, com o nosso coração, que a gente possa ter a tranquilidade necessária para passarmos as lições tão edificantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 17, itens 1 e 2, que tem como título Sede Perfeitos. Então começa assim: Caracteres da Perfeição. Item 1. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, essa citação, trazida por Jesus, está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Não é? Então, Jesus vem mostrando, direcionando qual o caminho que a gente tem que percorrer para sermos perfeitos. Então, ele fala, né? Ele traz: amai os inimigos, que não é uma tarefa fácil, não é? Às vezes a gente tem desavenças até com os nossos amigos, mas eu penso assim, né? Eu não creio que a gente tenha inimigos, adversários. Inimigos é uma palavra muito forte. Nós temos assim, pessoas que não têm as mesmas opiniões que a nossa, pessoas que não têm os mesmos pensamentos, pessoas que nos contrariam, pessoas que apontam os nossos erros, não é? Que fazem parte ali do nosso convívio social, que estão no nosso trabalho, ou mesmo na nossa família, não é? E que muitas vezes a gente quer ver longe da gente. A gente não quer nenhuma aproximação com essas pessoas. Mas a gente esquece que essas pessoas, quando são colocadas por Deus, né, no nosso lado, na nossa vida, elas são oportunidades benditas, oportunidades valiosas para que a gente retifique os nossos erros. Eu li outro dia numa revista espírita que os ditos inimigos, adversários, eles são professores gratuitos. Né? Por quê? Porque eles não exigem, né, pagamento do que eles lecionam, do que eles nos ensinam. Porque eles nos ensinam a sermos tolerantes, vigilantes, pacientes. É pelo intermédio deles que vamos alcançando o quê? Os talentos espirituais e nos aperfeiçoando. Porque nós não aceitamos que alguém aponte os nossos erros. Por quê? Porque nós somos ainda orgulhosos, vaidosos, não é? Então a gente quer que essas pessoas
até moram em outro planeta, mas que não fiquem perto da gente. Mas como eu falei, como a doutrina espírita traz, como a literatura espírita traz para a gente, são oportunidades valiosas de retificar para que a gente corrija os nossos erros. Mas, Sandra, como é que eu posso atingir esse ponto de equilíbrio? Como é que eu posso ser paciente, ser tolerante, ser gentil com uma pessoa que age de má fé, uma pessoa leviana, uma pessoa maledicente? Não é? Uma pessoa que fica evidenciando os meus erros para todo mundo. Como é que eu posso, né, agir de outra forma? A gente precisa entender que quando a gente se mostra para essas pessoas de forma fraternal, né, quando nós nos mostramos compreensivos, não quer dizer que nós sejamos covardemente, temos a covardia moral, né, que nós sejamos frágeis. Pelo contrário, né, com essa atitude fraterna, de compreensão, a gente está mostrando, está ensinando ao inimigo, ao adversário, está fazendo ele refletir que ele está equivocado naquele momento. E Jesus nos ensina a não reagirmos de forma agressiva, de nós não reagirmos, de nós não revidarmos com o mal, né? Daquela mesma forma que o agressor age com a gente. Por quê? Porque aquela criatura que está agindo assim, ela está em desequilíbrio. Então, à medida que a gente vai evoluindo, desenvolvendo o equilíbrio emocional e espiritual, esses acontecimentos desfavoráveis, essas situações que a gente ainda não desce na nossa garganta, elas vão deixando de nos aborrecer. Quando Jesus fala para sermos perfeitos, ele sabe que isso é impossível. Ele sabe que essa transformação não pode acontecer de uma hora para outra. E a gente também sabe que a natureza não dá saltos, não é? Então, o que é importante a gente raciocinar? Quando a gente estiver fazendo um trabalho, uma ocupação útil, que a gente faça da melhor forma possível. Que a gente busque o que há de melhor dentro de nós e realizemos essa tarefa. Não é? Me lembrei muito da água fluidificada. Quando a gente faz lá na evangelização, que muitos jovens pedem para ajudar a fazer a água junto com a gente. Que a gente faça essa aguinha dando o que há de melhor, para aqueles que vão bebê-la. Um sentimento fraterno, de ajuda, de amor, que seja depositado ali naquela água todo o remédio necessário, para ajudar não a cura do corpo, mas também a cura do espírito. Então, que a gente se debruce em amor quando a gente faça as tarefas que são determinadas para nós. Tá? E outra coisa importante, comecemos nas atitudes pequenas a nos aperfeiçoar. Quando a gente lê esse capítulo Sede Perfeito, amanhã eu não vou fazer mais nada, vou ficar cartesianamente, nessa redoma e acabou. Eu quero ser perfeito dessa forma. Não é assim. São nas pequenas atitudes que a gente vai chegar nas grandes. As grandes são resultados dessas pequenas atitudes. Não é? Quantas vezes a gente fala assim, poxa, queria tanto, um mundo melhor, mais justiça, mais respeito, que tivesse igualdade, que as pessoas fossem mais tolerantes.
Mas a construção desse mundo está onde? Nas nossas mãos, né? Nos pequenos gestos generosos que podem transformar, sim, situações difíceis. Madre Teresa fala assim pra gente: às vezes, aquilo que fazemos não é senão uma gotinha de água no mar, né? Uma gotinha. Mas o mar seria menor se lhe faltasse essa pequena gota. Para a gente ver como é importante, né, essa lição. Tem uma história de uma menina que ela ia para a escola, ela ia muito, ela era pobre, né, e ela ia em condições assim muito difíceis, ia suja, né, assistir às aulas. E um professor, então, professor dela, vendo-a desse jeito, nessa situação, comprou um vestido novo para ela. E ela então chegou em casa com aquele presente e a mãe falou assim: poxa, você não pode usar esse vestido sem tomar banho. E começou a se preocupar mais, a cuidar mais da filha, com o asseio daquela menina. E o pai dessa menina, vendo ela com vestido novo, ela se cuidando, a mãe tendo a preocupação, né, de cuidar mais da sua filha, ele falou assim: poxa, minha filha merece uma casa mais confortável. E ele então não tinha tantas condições assim, ele mesmo começou a fazer determinados pequenos reparos na casa, conseguiu emprestado tinta para pintar, né, os cômodos, e a casa foi ficando uma casa bonita. E a mãe, vendo a casa modificada, ela pensou assim: posso fazer um jardim, plantar umas flores aqui na frente da casa, né? Aí a gente raciocina em cima dessa história. Um pequeno gesto de amor desse professor, né, transformou um contexto, transformou o modo de agir daquela família. Isso é ser perfeito. Às vezes a gente se depara com situações, né, de famílias, né, de momentos que são trazidos na nossa casa espírita, de famílias, de jovens que chegam para a gente, né, externo, o que está acontecendo no seu ambiente familiar, que a gente fala assim: não tem como mudar, é difícil, essa situação é impossível. E a gente vê que com um gesto de amor a gente consegue, não é? A gente transforma. Eu falo isso com alunos que a gente tem, né, alunos carentes, que chegam nas nossas aulas com uma agressividade, não é? Querendo se afirmar, agredindo a gente de uma forma, e que se a gente os trata com amor, de uma forma diferenciada, eles modificam da água para o vinho. No outro dia eles já estão diferentes. Eles já querem ser os nossos monitores, eles já querem levar as nossas bolsas, né? Então, que possamos ter essa sensibilidade, né, com os nossos queridos. Continuando a leitura no item 2. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, estas palavras: sede perfeitos como vosso Pai Celestial, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então Jesus falou isso pra gente. Aí vem a explicação. Tomadas ao pé da letra, poderiam fazer supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta, se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador. Ela se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Porém, os homens a quem Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele então se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para alcançá-lo. Então, o que a gente entende, né, dessa explicação? Que a gente não pode atingir a perfeição absoluta.
absolutamente perfeito, só Deus, né? Só o nosso Pai, o Criador de todas as coisas. No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz é: o que é Deus? É a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, né? Ele não foi criado, ele nos criou por amor, assim como ele cria todas as coisas, não é? Então, mas Jesus teria que mostrar para aquelas pessoas, ainda que não compreendiam, não tinham a clareza, ele teria que trazer um modelo, para que elas se sensibilizassem, para que elas percebessem que existia uma possibilidade, uma oportunidade e o dever delas serem perfeitas. Né? Jesus, com a sua didática, né? Ele trouxe isso para eles. Aí, continuando. É preciso, portanto, entender que por essas palavras a perfeição relativa, aquela de que a humanidade é suscetível, que mais a aproxima da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Vou perguntar a vocês. Como é que nós poderíamos alcançar a perfeição? Amando os inimigos, fazendo bem àqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade, no seu mais amplo significado, porque ela traz como consequência a prática de todas as virtudes. Não é? Então, o que Kardec quis explicar nesse texto? Né? Que a essência da perfeição, ela se estrutura aonde? Na caridade. O que é a caridade? É o amor em ação. Não é? Quando a gente ama, vamos pensar nos nossos filhos, né? Os nossos maridos, nossas esposas, nossos companheiros. Quando a gente ama, né, a gente procura compreendê-los, aceitá-los, não é? A gente procura auxiliar, a gente procura acolher, não é verdade? A gente se esforça, não é? Para fazer tudo isso. Se a gente pensar bem, pensei muito no trabalho voluntário, né? Do ano passado para cá, o ano passado, eu andei vendo o trabalho voluntário, ele estava em baixa, né? Somente 7 milhões de brasileiros faziam trabalho voluntário. Hoje, olha como as pessoas, olha como a gente vê um movimento, né, desse trabalho em todos os setores, em todas as faixas etárias, as pessoas movimentando-se, querendo ajudar de alguma forma. A gente percebe isso quando é colocado no grupo da Casa do Caminho, né, as pessoas se oferecendo, né, ajuda para os cobertores, a campanha dos cobertores. Quantos cobertores a gente conseguiu, né, com a ajuda de muitos? Olha só, havendo já uma transformação, né, as pessoas querendo já se modificar. Não é? Aí a gente procura, né, na literatura espírita, por quê? Por que isso está acontecendo? Aí vem a resposta. Porque as pessoas estão se dando conta que elas têm um compromisso, uma responsabilidade com a dor do outro. Ninguém pode ficar mais insensível com a dor do outro. Ninguém pode falar assim: ah, tá bom, ele está doente, deixa ele. Ah, tá bom, ele está passando necessidade, tem outros que vão ajudar. Não, esse momento é um momento de transformação, né? E que a gente peça a Deus, a Jesus, que a gente tenha olhos, ouvidos de ouvir a espiritualidade soprando aos nossos ouvidos, né? Para que a gente seja solidário, para que a gente seja amoroso, generoso, né? O momento da virada, o momento de nós pensarmos não só a gente, em nós, né? Egoístas que somos, vamos tentar mudar esse comportamento, porque quando a gente faz o bem,
Quem é o maior beneficiado? Somos nós mesmos. Então, nós vamos finalizando, né, agradecendo por essa lição maravilhosa, né, e pedimos sim a espiritualidade para ajudarmos nessa caminhada ainda difícil, mas como Jesus sabe que é possível, né, estamos fadados sim à perfeição. Que assim seja, graças a Deus.